Olá, meu nome é Roberto Spiegel, sou CEO da empresa Morareua, que tem como objetivo arquitetar e realizar o sonho de todos que querem investir, passar um tempo ou mesmo morar em definitivo nos Estados Unidos. E esse é o terceiro vídeo de toda uma série que nós criamos para passar todas as informações que você precisa para realizar esse sonho. Mesmo que você ache isso agora meio difícil de se concretizar, continue a assistir, que já ao final desse vídeo e principalmente do quarto vídeo, eu tenho certeza que você terá mudado de ideia. No primeiro vídeo, eu e meu sócio te contamos a história da Morareua, como surgiu, o porquê da empresa, os fundamentos para você entender a seriedade e a profundidade do que fazemos. E te disse que existem várias possibilidades para você poder conseguir mudar definitivamente para os Estados Unidos e até ter renda em dólar. No segundo vídeo, eu te passei todas as informações relevantes sobre vistos relacionados a investimento ou trabalho. E falei também sobre a Magic Experience, o nome que damos ao processo daqueles que querem somente passar um tempo nos Estados Unidos, proporcionar uma experiência temporária para sua família de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. O que importa é essa experiência mágica. Até porque existem pessoas que não se sentem 100% preparadas para a mudança definitiva. Então, essa Magic Experience serve como uma etapa preparatória, de teste, experimentação. Apesar que sabemos pelo histórico de nossos clientes que todos que vão apenas para conhecer por um tempo acabam ficando em definitivo, pela excepcional qualidade de vida que todas as famílias experienciam. Tentei explicar de uma maneira simples, mesmo você que seja leigo no assunto de vistos, não seja um especialista, possa entender. E nós recebemos centenas de comentários de pessoas que assistiram a esses 2 vídeos, querendo saber mais detalhes de todo o processo. Perguntas sobre moradia, escola dos filhos, parte de bancos, contadores, seguro-saúde, planejamento tributário para evitar mais impostos do que o necessário. E para atender a todas essas pessoas, eu resolvi gravar esse terceiro vídeo, que eu chamo de Blueprint, ou Mapa do Tesouro, com um detalhamento minucioso de todas as etapas e processo que você precisa analisar e resolver para sua mudança. Muitos, ao fim desse vídeo e após fazerem o download desse blueprint, desse mapa, já vão se sentir totalmente seguros de encarar esse processo, pois o conhecimento que será passado aqui é fruto de décadas de experiência de nossos consultores e parceiros, profissionais altamente especializados e que conhecem na prática todo o caminho a ser percorrido para a realização do sonho de morar nos Estados Unidos. E esse vídeo será um pouco mais longo que os anteriores, porque ele contempla todos os itens, o passo a passo que você deverá percorrer. E é claro, nós da Morareua estaremos aqui para te ajudar em todo o processo, caso você prefira um acompanhamento profissional. Portanto, não se assuste com o volume de itens e aspectos que eu vou comentar. Tudo parece complicado até você saber, mas depois que você sabe e tiver assessorado com todas essas informações, fica muito mais simples. Nós procuramos pecar pelo excesso do que pela falta nesse vídeo, pois sinceramente, com o que eu vou dizer aqui, se você tiver disciplina e dedicação, você conseguirá sim percorrer esse caminho sozinho. Caso ache muita coisa, é para isso que estamos aqui. Combinado? Então vamos ao blueprint, ao mapa do tesouro. Nós dividimos todo esse processo em 8 etapas. E aqui eu preciso já fazer um comentário, que apesar de termos dividido em 8 etapas e elas têm uma certa sequência, você verá que muitas delas se interrelacionam e são conectadas. Muitos desses itens devem ser startados simultaneamente. Nós dividimos somente a fins didáticos e para facilitar o entendimento. Mas talvez para alguns, antes mesmo, por exemplo, de definir o local de moradia, faça sentido ter mais claro o tipo de visto que vai precisar. Para outros, vale mais a pena definir o negócio antes. Dependendo disso, o local que vai morar pode variar e assim por diante. Então, apesar de eu explicar numa sequência, a ordem de prioridade para você pode mudar. E é isso que a gente aqui na Morareua sempre cria, um planejamento totalmente individualizado e personalizado. Mas, para fim didático, vamos começar pela etapa número 1, moradia. Dentro desse item, existem uma série de subitens a serem contemplados. Então vamos lá, localização, imobiliária a ser escolhida,
tipo do imóvel, característica do imóvel, forma de pagamento, estruturação jurídica para a compra desse imóvel. Então é tudo isso que tem que ser contemplado. E dentro do quesito localização, o que tem que contemplar? Vamos lá, a cidade em primeiro lugar. Você prefere uma cidade de praia, uma cidade de campo, um grande centro ou um lugar mais pacato? Qual é a sua preferência? Qual é a preferência da sua família? Entender e discutir com seus familiares o que vocês buscam, nesse sentido, é fundamental. Definido a cidade, o próximo passo é a região, ou como chamamos aqui no Brasil, bairro. Muita gente diz que quer morar, por exemplo, em Orlando. Só que o que as pessoas chamam de Orlando, na verdade, é um conglomerado de 11 cidades, cada um com as suas características bem distintas. Existem áreas mais metropolitanas, como Downtown ou Winter Park. Existem áreas com condomínios fechados perto dos parques da Disney, que é o Windermere, Lake Buena Vista. Existem áreas novas perto do aeroporto e do Medical Center, como Lake Nona. E para definir a área, um item fundamental é a escola dos filhos. Até porque, se for escola pública, na grande maioria dos casos, você só pode matricular na escola do bairro que você mora. Um outro fator importante é se fica próximo do seu local de trabalho ou do curso que você vai fazer. Nos Estados Unidos, as cidades são bem espalhadas e não é anormal você ter que dirigir por 20 ou 30 quilômetros para chegar nos locais. Por isso, contemplar os locais onde você terá de se dirigir diariamente é fundamental. Vale a pena considerar se você prefere morar mais próximo do centro, downtown, onde você poderá fazer algumas coisas a pé, como supermercado, restaurantes, lojas, ou se você prefere morar mais afastado, em condomínios onde você poderá ter uma casa maior, em terrenos maiores. Essa decisão irá influenciar totalmente na área que você vai escolher. Definida a localização, ou pelo menos a cidade, o próximo passo é escolher a imobiliária correta. O importante aqui é que você esteja assessorado de um corretor de extrema confiança que vai te passar todos os detalhes e diferenças de cada um desses itens que eu estou falando e que eu ainda vou falar. Dependendo do valor do investimento, nós recomendamos que você seja assessorado até de um advogado imobiliário, que irá analisar toda a documentação do imóvel e vai definir a melhor maneira de você comprar ou alugar. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Com relação à corretora, você precisa entender se ela possui licença local, se ela tem acesso às propriedades antes de irem a mercado, porque as boas são vendidas antes mesmo do público em geral saber. Às vezes você tem excelentes corretores para uma certa área, mas que sabem muito pouco sobre outras áreas. Por isso que nós recomendamos que primeiro você defina a cidade ou a área, depois encontre um corretor especializado naquela região. Você precisa analisar o histórico dessa imobiliária, quantos negócios ela já fechou, você conhece outros clientes dela, falou com eles, eles estão satisfeitos? Dependendo do tipo de imóvel, o corretor ganha mais ou menos de comissão, varia entre 2% a 10%. Então, se você não tiver confiança plena de que seja o melhor, pode ser que ele esteja empurrando algo que ganhe mais comissão e não necessariamente a melhor opção para você. Com a imobiliária ou corretor definido, ele ou ela vão poder te ajudar em todas as próximas escolhas. E a primeira delas é o tipo de imóvel. Você prefere uma casa ou um apartamento? Em grandes cidades, os apartamentos costumam ser melhor localizados e têm conveniências, como área de lazer comum, serviços incluídos, às vezes limpeza, concierge. Se você preferir casa, você irá precisar definir se prefere na rua mesmo ou num condomínio fechado. Apesar da segurança ser um fator preponderante nos Estados Unidos, às vezes você tem filho pequeno e quer que ele brinque nas ruas mais tranquilo, e aí condomínio fechado pode ajudar. Dentro de casa, você pode buscar townhomes, que em geral tem um valor mais acessível, ou é chamado de single units, que são casas tradicionais parecidas com o do Brasil. Depois que você já sabe o tipo de imóvel, você tem que definir as características desse imóvel. Nesse item, você precisa analisar se você prefere construir algo do zero comprando um terreno para fazer tudo do seu jeito. Nesse caso, você vai precisar de um projeto arquitetônico. Vai precisar de um construtor, de um interior designer. Você vai precisar que esses profissionais aprovem as licenças para poder construir junto à prefeitura. Se quiser se aprofundar mais, vai precisar de alguém para fazer o paisagismo, piscina, definir o nível de automação,
Se é uma construção green, você economiza energia. Talvez você ache isso muito trabalhoso e prefira buscar algo que esteja em construção. A vantagem é que as licenças já foram tiradas, o projeto já está lá, mas ao mesmo tempo você tem um pouco de flexibilidade para ajustar a casa às suas necessidades. Ou você pode também preferir uma construção nova que alguém acabou de construir para vender. Existe muito isso nos Estados Unidos. É o que eles chamam de spec builder. A vantagem aqui é que você se muda para casa totalmente nova, que ninguém morou e que tende a ser mais moderna. Uma outra opção é simplesmente comprar uma casa ou um apartamento já prontos. Às vezes você encontra algo que o proprietário precisa vender e acaba fazendo um bom negócio. Muitas vezes a reforma é mínima e mesmo que seja necessário umas licenças para reforma, são muito mais simples do que para construir. Com a definição que eu acabei de falar, da localização, tipo e característica do imóvel, o próximo passo é a forma de pagamento. Existem uma série de possibilidades aqui quando se fala em financiamento. Claro que você pode simplesmente pagar à vista, mas sinceramente, com as taxas de juros nos Estados Unidos, pagar parcelado é um excelente negócio, porque suas aplicações renderão bem mais do que os juros da compra da casa. Claro, isso se você já tiver uma orientação necessária com um especialista em investimentos. Dentro das opções de financiamento, você pode arrumar financiamento via bancos brasileiros que atuam aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Você pode arrumar financiamento direto com as construtoras lá. Você pode aplicar o dinheiro lá num banco e esse banco paga a sua casa e com os juros baixos e aplica o seu dinheiro que tende a render mais do que os juros que você está pagando. E claro, como eu disse anteriormente, dependendo do valor de investimento, nós recomendamos que você contrate um advogado especialista em real estate ou questões imobiliárias. Ele vai te ajudar não somente na decisão dessas opções de financiamento, mas também na estruturação jurídica da sua compra. Se ela será feita em sua pessoa física mesmo, o que nós não recomendamos, ou se você fará via alguma empresa que tem que abrir lá, em geral uma LLC. Ou mesmo se você poderá comprar através de uma offshore que pode ser aberta em seu nome. Cada uma dessas opções tem suas vantagens e desvantagens e depende especificamente do seu caso. O importante é que tudo isso seja contemplado. Definida a questão de moradia, nós passamos para a segunda etapa do mapa de tesouro, que é a questão da escolha do banco e o fechamento de câmbio para a transferência de recursos do Brasil para os Estados Unidos, caso seja a sua realidade. Esse item é muito importante e está intimamente relacionado a todo o projeto. Afinal de contas, infelizmente, sem dinheiro a gente não vive. E esse item é bem importante e muitas vezes um pouco menosprezado. O primeiro item aqui é a escolha da corretora de câmbio. Aqui eu já cansei de ver gente instruída fechar câmbio em banco de varejo pagando de 4 a 5% de spread, margem para o banco. Isso é um absurdo. Façam as contas. Se você enviar $200 mil, está perdendo 10 mil só de corretagem para o seu banco. Fora as taxas. Pesquise bem qual corretora você vai fechar. Existe todo o processo de cadastro que envolve certificação da operação no Banco Central, abertura da linha de crédito na mesa de operações e nós aqui nos certificamos que você sempre fechará as melhores taxas e ainda te auxiliamos em toda a fase burocrática. Concomitantemente ao que eu acabei de falar, você precisa escolher o banco que irá operar nos Estados Unidos. Aí as possibilidades são bem variadas, mas você tem que contemplar uma série de fatores tais como taxa cobrada, oferta de investimento, juros para financiamento, presteza no atendimento. Nem todo banco é igual, principalmente nem todo gerente é igual. Tem que ter referência de quem você vai trabalhar, isso é fundamental. Até porque nos Estados Unidos existe algo que chama Credit Score, que basicamente determina o seu nível de acesso ao crédito e as taxas que você irá pagar. Se você não conhecer o caminho para aumentar o seu credit score, você não terá acesso aos créditos baratos. E isso é uma grande vantagem dos Estados Unidos. Ainda que você não tenha o Social Security, que é equivalente ao CPF deles, existem alternativas para se construindo crédito, com o Tax ID ou com o Security Credit Card. E agora nós vamos para a terceira etapa, que é o tipo de visto e advogado de imigração. Claro que muita gente pode considerar isso como o primeiro item, mas outros preferem ter definido o local que vão morar, as questões financeiras,
antes de tomarem sua decisão. Seja qual for a sua ordem, seguem os pontos que são fundamentais para você escolher corretamente o seu advogado de imigração e o tipo de visto que você vai aplicar. O primeiro ponto é saber se você está falando com um advogado de imigração certificado ou se é apenas um paralegal que nem tem licença para atuar e utiliza de outros como advogado. Parece meio absurdo, mas eu já vi vários casos desse tipo que a pessoa prefere economizar, contrata um conhecido, mas em conta e depois, no meio do caminho, não somente perde o dinheiro, mas também tem o visto negado. Então, definido o advogado ou na fase da prospecção ainda, você precisa considerar o valor dos serviços e o que eles incluem. Muitas vezes os advogados cobram um valor menor inicial, mas no meio do caminho começam a aparecer uma série de faturas adicionais. Certifique-se que esteja tudo incluído e quais são as taxas governamentais que têm que ser pagas. É claro, identificar como é o atendimento do seu advogado é fundamental. Não dá para contratar alguém que nunca esteja disponível ou que não te dê a atenção devida. Meio óbvio isso, mas às vezes os brasileiros acham que americanos são ríspidos e que é assim mesmo. Não é verdade. Existem excelentes advogados de imigração, extremamente competentes e que te darão toda a atenção do mundo. Considerem isso. E por fim, cheque qual o acompanhamento do serviço que ele dará. Qualquer processo de visto possui várias etapas. Qual o envolvimento dele em cada etapa? Analise esse aspecto e combine tudo antes de contratá-lo. Com essas etapas já acertadas, chegou a hora de você, em conjunto com o seu advogado, definir o melhor tipo de visto e que mais se aplica aos seus interesses, capacidades e necessidades. Como eu já comentei no vídeo 2, existem dezenas de opções, mas por experiência, 4 vistos são os mais comuns entre os brasileiros. Independente do visto escolhido, se de investidor, de trabalho, de estudante, você precisa entender alguns pontos. Qual a documentação necessária? Você precisa entender as regras do visto que você está escolhendo. Você precisa fazer a comprovação financeira, prepare o seu imposto de renda. Você precisa de tradução e de documentos. Você vai precisar escolher um negócio ou uma escola. Caso seja um visto de negócio, E2 ou L1, você precisará de um business plan. Você precisará fechar o câmbio e fazer o investimento final. E aí sim fazer a aplicação para o visto. Definido seu advogado e o tipo de visto, caso você tenha filhos, a 4ª etapa é escolher a escola dos seus filhos. Caso você não tenha filhos, esse item é desnecessário. Mas como a grande maioria tem e talvez seja um dos itens mais importantes para as famílias, vamos dar uma atenção especial para esse tema. O primeiro ponto é a localização e o tipo da escola. Conforme eu disse antes, boa parte das escolas públicas limitam a matrícula às pessoas que vivem no bairro. Então considere isso, cheque na prefeitura o seu zip code ou CEP, se encaixa ou não em cada escola. No entanto, existem também escolas públicas chamadas de Magnet School que aceitam matrículas de outras regiões. Em geral, são escolas que oferecem algum currículo especial, ênfase em artes, esportes, enfim, ou qualquer outra coisa. Existem também outro tipo de escola pública chamada de Charter School, que possui uma parceria pública-privada. Em vias de regra, são até um pouco melhores que a pública. E por fim, existem as escolas particulares. Em geral, são mais fortes que as públicas, mas isso não é regra. Vai depender muito da região que escolheu e de qual escola particular matriculou seu filho. Não daria tempo aqui, mas nossos consultores estão preparados para te orientar, de acordo com a cidade, quais são as melhores opções. Escolhida a localização e tipo, você pode querer entender a metodologia. Existem escolas tradicionais, existem escolas com metodologia Waldorf, mais humanista. Existem escolas especiais para quem tem necessidades específicas ou talentos únicos. Conversar com o diretor da admissão da escola e ser bem assessorado por um especialista é muito importante para tomar a decisão mais sábia. Pode ser que você queira matricular seu filho numa escola particular e várias delas possuem opções de bolsa de estudo. Informe-se sobre isso, processo de aplicação, requisitos, avaliações, testes. Existem escolas somente de ensino infantil, outras somente de ensino fundamental, que lá é chamado de elementary. Existem escolas fundamental 2 ou middle school e existem escolas de ensino médio, ou high school.
E claro, existem escolas que compreendem todas as séries. Considere isso ao matricular o seu filho para não ter que separar o irmão de outro irmão ou ter que ficar mudando de escola de tempos em tempos. Nos Estados Unidos é muito comum as escolas serem ranqueadas. Saiba onde consultar esses ratings e leia depoimentos de alunos e pais para se sentir melhor e mais confortável na escolha. Um ponto que vale a pena comentar é que caso opte por matricular o seu filho numa escola particular, muitas delas possuem um processo de admissão. Muitas pedem um teste chamado SSAT ou um teste da própria escola. Vale a pena preparar o seu filho antes desses testes. Carta de recomendação, histórico escolar lacrado da escola que ele estuda aqui no Brasil e uma entrevista com o diretor de admissões. E o último ponto que vale a pena comentar é que se seu filho tem algum talento genuíno, seja um desenvolvimento acadêmico acima da média, seja na área de artes ou esportes, algumas escolas nos Estados Unidos contemplam esses talentos e ajudam a desenvolver esse potencial. Considere isso também na hora de escolher. E agora vamos falar de um ponto que para muitos casais e normalmente para os homens talvez seja o fator principal. Muitos preferem começar por aqui ou por ali, mas esse daqui que é a escolha do negócio, que vai investir ou trabalhar. E essa é a quinta etapa, a garantia da renda em dólar. E esse tema merece uma reunião exclusiva que certamente será feita caso você opte em trabalhar junto com a gente. Mas para te dar um guia, eu vou abordar os principais fatores a serem considerados. A primeira decisão que você tem que tomar é se você vai querer abrir um negócio próprio do zero, ou se vai querer uma franquia, ou mesmo se vai querer comprar um negócio já estabelecido, que pode ser uma franquia ou não. E nos pontos que eu vou abordar, eu não vou falar de operação em si, ok? Porque eu acho que isso é inerente ao negócio. Eu vou procurar me ater às etapas que antecedem a abertura de um negócio. O processo de análise de decisão. Então vamos lá. Antes de tudo, você vai precisar de um contador. Sem entender as regras de contabilidade fiscal local, não dá para começar. E faz muita diferença um bom contador de um ruim. De preferência ao que eles chamam de CPA. O CPA é tido como papa da contabilidade. São, em geral, muito mais capazes e conhecedores do que simplesmente contadores. Você vai precisar deles para abrir sua empresa e principalmente para entender o tipo de licença que você precisa para começar a operar. Logo depois, ou talvez antes mesmo, tem um advogado que conhece a parte empresarial. Você vai precisar de ajuda para analisar contrato de lease, contrato de compra e venda, contrato de franquia, enfim, tudo o que você precisa e que normalmente os advogados nos Estados Unidos eles fazem. Eles cobram por hora, mas em alguns casos você consegue fechar um pacote. Agora, negócio próprio. Quando se fala de negócio próprio, a decisão é um pouco mais delicada, porque você estará desbravando algo novo, independente de ser produto ou serviço. Portanto, a primeira coisa que você tem é que estudar a adequação do seu produto ou serviço para a realidade americana. Existem produtos fabulosos aqui, mas que lá simplesmente não funcionam. Sugerimos uma pesquisa de mercado. Existem boas empresas que fazem isso e que não custam tão caro. Analisando e adequando o mercado local, você vai precisar montar um business plan. Quais são os fatores principais desse business plan que valem para qualquer negócio, seja produto ou serviço? Vamos lá. Levantamento de área, location, as locações, não é assim? Se você não estiver bem localizado, a sua chance de sucesso se restringe bem. Claro que isso não se aplica a produtos digitais, que você pode vender em qualquer lugar. Mas se for produtos ou serviços físicos, eu sugiro que contrate uma empresa de geoprocessamento para identificar a melhor área. Encontrando o local, você assina um contrato de lease, que seria equivalente ao nosso aluguel. Mas cuidado, porque diferente do Brasil, que se você sair antes do tempo, simplesmente você paga uma multa de 3 aluguéis pro rata, lá você é responsável por todo o contrato, por todo o período. Então, se você assinou um contrato de 3 anos, você tem que pagar 3 anos, mesmo que saia antes da hora. Claro que em alguns casos dá para negociar, mas em vias de regra, esse é o jogo. Necessidade para implantação,
um bom estudo disso é fundamental. Existem basicamente dois tipos de espaços, o que eles chamam de retail space ou o que eles chamam de office space, que são os varejos ou o escritório. As necessidades são diferentes. Provavelmente você vai precisar de um arquiteto aqui. O próximo passo é fazer todos os orçamentos. Como no Brasil, os preços para serviços similares podem variar bastante. Certifique-se que você está sendo assessorado por alguém competente e de confiança. E por fim, a contratação de pessoal. Lá, a maioria dos trabalhos recebem por hora e as leis trabalhistas são bem mais flexíveis que no Brasil. No entanto, o combinado é o que vale. Deixe tudo bem claro antes de contratar alguém. Não espere que a pessoa vai quebrar um galho, porque depois ela não vai. Já o negócio estabelecido, caso você opte por comprar um negócio estabelecido, fica tudo mais fácil, porque você pode analisar todo o histórico do negócio, pode herdar os funcionários, a clientela. O importante aqui é saber escolher bem, fazer o levantamento das opções corretas, porque tem de tudo. Sempre eu recomendo que você faça uma due diligence antes de comprar. Existem empresas especializadas nisso e que vão averiguar todos os aspectos do negócio para você não ter surpresa desagradável. E claro, quando se fala de um negócio existente, sempre dá para negociar bem a pedida. Não tenha medo de pinchichar e negociar agressivamente só porque você está falando com um americano. O pior que pode acontecer é a outra parte não aceitar a sua proposta e você ter que subir um pouquinho. Americanos também negociam. Recomendamos também que, mesmo que os negócios que já existam, você prepare o seu business plan. Até porque, se for aplicar para um visto, você vai precisar. E mesmo que não for, um business plan bem feito te ajuda muito a conduzir o negócio sem deixar nada para trás. E por fim, atente-se aos contratos. Os contratos nos Estados Unidos são totalmente válidos. Ele está escrito, você assinou, é o que vale. E lá não precisa reconhecer firma nem nada. Um ok num e-mail já é uma assinatura escaneada, já está valendo. Por fim, mais uma opção que existe é a compra de alguma franquia. Eu particularmente gosto muito de indicar franquias estabelecidas, porque você terá todo o suporte do franqueador, ainda mais se for um grande franqueador local nos Estados Unidos. Os passos que envolvem são a análise dos números e dos contratos. Apesar que, em geral, os franqueadores não abrem esses números e nem oferecem flexibilidade para mudar o contrato. Eu sugiro que você ligue para pelo menos 5 franqueados existentes para entender o negócio. Eles provavelmente vão te contar na prática, na visão do franqueado. Eu recomendo até que você passe algumas semanas nessa franquia para acompanhar o dia a dia e ver se aquilo realmente é o que você quer. Depois de dedicado, você precisa passar para a parte de implantação da franquia, que envolve o ponto, a obra, o leasing. Não vai fugir muito dos pontos que eu comentei sobre o negócio próprio. Mesma coisa se aplica com a contratação do pessoal. E por fim, e talvez mais importante, analise bem o treinamento e o suporte que o franqueador oferece. Eu deixei para o fim porque, em geral, você precisa ter o ponto, contrato assinado e pessoal contratado para ser treinado. Mas investigue esse aspecto antes de decidir por uma franquia ou outra. Como se trata de um país diferente, para você esse suporte costuma fazer toda a diferença para você ganhar tempo, inclusive na curva de aprendizagem. Acho que com o que eu falei anteriormente, deu para ter uma boa noção dos passos principais que devem ser analisados nos Estados Unidos antes de investir em qualquer negócio. Claro que eu não tenho a pretensão aqui de te resolver todos os pontos, até porque, como eu disse, cada negócio tem a sua particularidade. Mas eu procurei aqui abordar os principais fatores para que você tome uma decisão consciente, conhecendo os pontos mais relevantes e que diferem um pouco da realidade que temos aqui no Brasil. E, obviamente, sem optar em contar com uma assessoria profissional. Essas etapas serão totalmente acompanhadas e extremamente facilitadas. Mas vamos agora para a sexta etapa, o idioma. E esse ponto, se você já tem o domínio de inglês, esse ponto fica irrelevante.
mas como sabemos que muita gente, mesmo falando que quer aprimorar sua fluência, eu acho que cabe aqui perfeitamente. E para aqueles que não dominam, esse passa a ser um ponto de extrema importância. Não dá para você morar num país de língua inglesa e não saber se comunicar. E claro que eu não estou falando aqui de sotaque. Sotaque todo mundo tem o seu, isso é normal. Um texano não tem o mesmo sotaque que um nova-iorquino, que não tem o mesmo sotaque de um florídeo. Não se preocupe com sotaque, se preocupe em falar corretamente e entender 100% e se comunicar como desejado. O que você tem que analisar antes de escolher o seu curso de inglês? Primeiro, o seu objetivo. Você quer um curso de inglês geral para falar inglês, simplesmente? Ou você quer um curso de inglês para negócio? Ou ainda você tem algum objetivo específico, alguma especialização específica? Seja qual for o seu objetivo, existem cursos para ele. Existem escolas melhores e piores para qualquer fim. Determinando o seu objetivo com o idioma, o próximo passo é o levantamento das escolas dos locais. Conforme eu já comentei no item moradia, não é muito funcional você achar uma escola que esteja a 40 minutos da sua casa. Ainda mais se for estudar todos os dias. Você vai acabar cansado e você não vai conseguir concluir. E às vezes você até acha um local perto da sua casa, mas os valores são proibitivos. Dependendo da cidade do local, você acha curso de $300 por mês a $2.000 por mês. E às vezes se pagar mais sem ser necessário. Ter um conhecimento das escolas é fundamental. Além disso, se o seu objetivo com o idioma for, além de aprender, aplicar para um visto de estudante, você precisa analisar se a escola é certificada e quais são as regras da escola com relação à presença, férias. Conhecer as regras evita surpresas desagradáveis depois. E pode ser que, na verdade, como eu disse anteriormente, você não queira ou não precise fazer um curso de inglês, mas infelizmente você ainda vai precisar de um tradutor para todos os documentos que terá que apresentar e para os contratos que terá que assinar. Eu recomendo que faça orçamentos antes de fechar com qualquer empresa conhecida aqui no Brasil, até porque raramente você vai precisar de tradução juramentada, que custa muito aqui. Lá, apenas um notarization é suficiente e vários advogados podem fazer isso, sem ter que pagar mais nada. Aliás, boa parte dos advogados, principalmente de imigração, já possuem tradutores em sua equipe. Normalmente é mais barato que aqui no Brasil, mas claro, cote antes. Já estamos chegando quase no fim da nossa jornada aqui, apresentando esse mapa para você. E eu quero lembrá-los que tudo isso que você está vendo, você poderá fazer o download para a hora que você quiser e precisar conferir. Eu recomendo até que você faça suas anotações depois de assistir esse vídeo. Certamente vai te ajudar a lembrar de vários pontos que podem ser bem úteis quando você começar a percorrer cada um desses itens. Vamos para a 7ª etapa, seguros. Antes de falar de seguro, vale a pena comentar que nos Estados Unidos o mercado de seguro é infinitamente mais desenvolvido que aqui no Brasil. Seguro de automóvel lá é obrigatório. Você não consegue comprar um carro se ele não tiver seguro. É lei. Seguro residencial todo mundo faz e assim por diante. Mas para esses seguros de consumo, a mais simples e melhor solução é cotação online mesmo. E os preços variam bastante, então procurem antes de fechar. Você pode se surpreender. Mas aqui eu quero falar do que eu considero seus 2 seguros mais importantes: seguro saúde e seguro de vida. Ambos você terá que fazer uma análise parecida, então eu vou juntar os dois em um só, porque os passos são os mesmos. O primeiro passo é conhecer a companhia. Procure uma que tenha relevância global, que tenha uma estrutura sólida, que tenha serviços que te atendam. Ninguém quer ficar na mão na hora que precisa depois de pagar o seguro durante anos. Analise as coberturas. Isso varia muito de companhia para companhia. Leia bem o contrato, saiba quais são as suas necessidades e se informe bem. Atente às diferenças dos planos que existem dentro da mesma companhia. Às vezes a seguradora é super séria, mas aquele plano específico não te atende. Compare bem antes de contratar o primeiro que te oferece. E por fim, na hora de contratar, esteja ciente do que vai precisar. Separe todos os documentos que você vai precisar. Muitos deles você terá que providenciar aqui no Brasil, outros vão precisar de tradução.
Certamente você precisará de um atestado médico e provavelmente uma avaliação médica. Isso você terá que fazer por lá se a seguradora for americana. Se for global, pode ser feito aqui. Os próximos passos são padrão: aplicação do plano, pagamento, emissão da apólice. Só recomendo que você tenha um certo acompanhamento nessas etapas para evitar algum pequeno erro que podem comprometer muito o seu seguro. Ter um bom corretor de confiança auxilia muito nesse processo. Então, chegamos à etapa 8, planejamento tributário. E infelizmente nesse item, muita gente não considera importante e acaba pulando isso. Eu, no entanto, preciso te dizer que esse item é fundamental, principalmente se você tem um patrimônio considerável. A chance de você pagar muito imposto, mais do que necessário, sem um planejamento adequado, é grande. E nos Estados Unidos não adianta dar jeitinho. Você vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Então é melhor já começar tudo certo e planejado. Eu vou listar aqui os principais pontos que você tem que considerar no seu planejamento tributário e eu vou dividir entre Brasil e Estados Unidos. No Brasil, talvez o principal ponto que você tenha a considerar é a declaração de não residente no Brasil. Ainda que você mantenha os seus negócios por aqui, na maioria dos casos essa declaração passa a ser vantajosa. O Brasil privilegia investimentos de estrangeiros. Você terá economias tributárias se comparado ao residente aqui. Mas você pode precisar de um acompanhamento de um advogado tributário. O simples fato de você manter uma conta corrente aqui em seu nome já descaracteriza a não residência. Outro ponto que você vai precisar considerar é a sucessão. Dependendo do seu patrimônio, isso é um item muito importante. E por fim, caso você opte por não entregar a declaração de não residente, você terá que continuar a declaração do seu IR aqui e pagar os seus impostos. O Brasil não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos e vários dos seus instrumentos aqui de investimento não se aplicam lá. Portanto, consulte um advogado que tenha conhecimento não somente do Brasil, mas também dos Estados Unidos, para que o seu planejamento seja ainda mais adequado. Já falando de Estados Unidos, o primeiro ponto é o conhecimento das leis americanas. Não dá para alegar ignorância quando você sonegar. Um ponto fundamental aqui é quando você passa a ser residente para fins fiscais nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto nos Estados Unidos sobre a sua receita do mundo inteiro. Não dá para fazer como muito brasileiro fazia no passado, que declarava o que ganhava no Brasil e o que ganhava nos Estados Unidos. Hoje as receitas são interligadas e mais cedo ou mais tarde vão te pegar. Faça o correto. A título de curiosidade, existem dois principais impostos nos Estados Unidos, o State Tax e o Income Tax. O equivalente no Brasil seria imposto de ganho de capital e o imposto de renda. São impostos distintos, tratados distintamente. Uma influência direta é a sua sucessão. Quando você passa a ser residente americano para fins fiscais, caso ocorra uma fatalidade e alguém morra, o governo americano fica com boa parte dos seus recursos. Mas é claro que existem alternativas para isso através de trusts, seguro de vida ou algumas outras. Mas uma razão para você considerar o seu planejamento tributário. Se você ou seu cônjuge não gostariam de deixar metade dos seus recursos para o tio Sam, numa fatalidade, é bom fazer. Tudo isso faz parte de uma boa blindagem patrimonial. Ufa! Chegamos ao fim dessa breve descrição do seu mapa do tesouro. Mas na verdade não acabou ainda não. Ficou faltando um item, e esse item é o mais importante de todos, que é o seu sonho realizado. Qual é o resultado de todo esse blueprint, desse roadmap, bem organizado e bem orquestrado? O resultado é você poder fazer a sua mudança com tranquilidade, sem percalços, sem dor de cabeça, sem susto. O resultado é você e sua família curtindo cada etapa do processo, curtindo a viagem para uma vida muito mais com qualidade. Só que eu entendo que para você fazer tudo isso sozinho pode ser um pouco complicado agora. E é exatamente por isso que existe a Morareua. E eu posso te garantir
que centenas de outras pessoas já passaram por isso. E a maioria que teve a nossa ajuda nem sabia que tinha tanta coisa envolvida no processo, como eu fiz questão de deixar claro para você nesse vídeo. É mais ou menos quando você vai num médico e tem que fazer uma cirurgia. Por menor que seja essa intervenção, se ele te contar todos os aspectos que ele considera e analisa antes e durante do procedimento, talvez você nem fizesse essa cirurgia. Mas para ele, que é um especialista, é quase que automático. É a mesma coisa que acontece aqui nesse mapa do seu planejamento estratégico. Se você não tem domínio, pode parecer um infinito de coisas, mas muitos detalhes que podem dar errado. Mas depois que você aprende como fazer, flui com tranquilidade. Imagina se te soltam um cockpit de um Airbus A380. Você se desespera, mas para o piloto que é treinado, ele sabe certinho o que apertar, quando apertar, para que o avião decole e pouse com segurança. Agora, talvez você já se considere um bom piloto de Airbus e queira decolar sozinho. O manual de voo está aqui nesse vídeo para você se orientar como achar melhor. Mas se achar que é melhor ser um passageiro de primeira classe, nós da Morareua podemos pilotar para você, para te guiar em toda essa viagem e fazer você e sua família pousarem nos Estados Unidos já com esse sonho realizado. Por isso, no próximo vídeo eu vou abrir as inscrições para quem quer que a Morareua faça tudo para você e sua família ter esse planejamento concretizado, com segurança e dentro da legalidade. Então, fique atento à sua caixa de e-mail, porque eu vou enviar o link do próximo e último vídeo dessa série, explicando o que você precisa fazer para entrar na próxima turma de pessoas que a Morareua vai ajudar do começo ao fim a ir morar nos Estados Unidos, ou mesmo passar um tempo por lá em uma Magic Experience. O próximo vídeo vai ao ar daqui uns 3 dias. A decisão é sua e nós estamos aqui para te ajudar com o que você precisar. É claro, como eu já disse nos 2 primeiros vídeos, lembre-se de assinar o nosso canal no YouTube e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece e que também têm esse sonho e pensam em mudar para os Estados Unidos. Eu acredito que esse vídeo possa ser de extrema utilidade para eles. Um grande abraço e nos vemos daqui a uns 3 dias.